Nós vamos fazer a leitura do texto, eu me refiro aos primeiros 12 versículos do capítulo 14, verso 1 até o verso 12, que compõe essa primeira perícope do capítulo. Eu vou fazer a leitura e você acompanha a leitura na sua Bíblia. Diz assim a Sagrada Escritura: acolhei, recebam aquele que é fraco, débil, frágil na fé. Não faça isso, porém, para discutir as opiniões. Porque um crê que de tudo pode comer, entretanto o outro que é débil, ou que é fraco ou frágil na fé, come apenas legumes. Quem come de tudo não despreze então aquele que não come de tudo. E aquele que não come de tudo, não julgue o que come de tudo, porque Deus já o acolheu. Quem és tu para julgar um servo que não é teu, servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, ou o seu próprio Senhor é quem o julgará, mas estará de pé, porque o Senhor é quem é poderoso para sustentá-lo. Um faz diferença entre dia e dia, dias santos e dias não tão santos assim. Outro julga todos os dias como iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria consciência ou na sua própria mente. Quem faz diferença entre dia e dia, que faça para o Senhor. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Já quem não come do mesmo jeito, para o Senhor não come, e da mesma forma dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos todos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Ele o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, então, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Como está escrito em Isaías 45, 23, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Pois assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Queridos, a Igreja de Cristo na cidade de Roma, assim como a maioria das igrejas do primeiro século, passaram por um momento que poderíamos dizer um momento de adaptação inicial. Havia alguns problemas internos de adaptação. Por quê? Porque a igreja, naquele primeiro momento, era uma igreja mista, formada de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e de não-judeus, os chamados gentios, que também compunham essa igreja. A dificuldade, então, no relacionamento desses dois grupos era algo que a gente consegue perceber não só na carta de Paulo aos Romanos, como em outras cartas escritas pelo apóstolo. Paulo, mesmo sem ter sido o fundador, lembre-se disso, Paulo não fundou a igreja de Cristo em Roma. Mesmo assim, ele sabia, ele tinha consciência, conhecimento de alguns problemas internos dessa igreja. Por que ele tinha consciência disso? Por que ele sabia disso? Porque ele conhecia muitos daqueles irmãos ali da igreja em Roma. O que fica claro lá na frente, quando ele vai encerrar a carta, no capítulo 16, que ele se despede nominalmente desses irmãos, descrevendo ali o nome de pelo mais de 20 irmãos romanos. Então, por essa razão, ele sabia dessa dificuldade de relacionamento entre aqueles irmãos. Se você percebeu a leitura, Paulo começa o capítulo 14, dizendo que existem alguns irmãos na igreja em Roma que são fracos na fé, frágeis na fé. Não no que se refere à crença em Cristo Jesus, mas que tem algumas dificuldades na compreensão doutrinária de algumas coisas. Veja como ele abre o capítulo 14, dizendo exatamente isso. Acolhei ao que é débil na fé. Se você der um pulinho para o capítulo 15,
onde ele continua tratando do assunto, quando ele abre o capítulo 15, inclusive, ele se coloca no outro grupo, no grupo oposto. Olha como ele diz: ora, nós que somos o quê? Fortes. Eita. Então tinha um grupo mais forte, mais vigoroso nessa compreensão doutrinária, e havia um grupo mais frágil na aceitação de determinadas coisas, ou frágeis na fé, débeis na fé, como ele descreve aí. Quem seriam estes? Alguns judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, mesmo tendo plena consciência da transição do judaísmo para o cristianismo, eles tinham grande dificuldade em abandonar alguns rituais judaicos. Por exemplo, o calendário dos judeus dos dias de festa, que eram tidos por eles como dias sagrados. Os dias de festas judaicas eram dias sagrados. Da mesma maneira, o sábado judaico, ou o 7º dia, que com a transição passou a ser o primeiro dia, mas ainda assim esses irmãos, mesmo convertidos, tinham muita dificuldade de se adaptar a isso. Quer ver outro assunto? E esse talvez até mais interessante. Eles não conseguiam comer carnes que eram tidas pela lei de Moisés como carnes impuras. Como, por exemplo, a carne de porco, a carne de répteis, a carne de coelho. Também tinham dificuldade de comer carnes de animais que não haviam sido mortos por sangramento. Ou seja, eles não haviam sido sangrados, o sangue não havia sido derramado. Eles haviam sido mortos de maneira sufocante, né? Eles eram sufocados. Então, carne com sangue era impossível para eles. A lei de Moisés falava sobre isso. E eles agora, mesmo convertidos, a consciência deles não deixava ele participar dessas coisas. Eles não comiam então essas comidas. Por outro lado, do lado dos não-judeus também havia um problema com os alimentos. Porque essas pessoas, os não-judeus, vinham das religiões pagãs e estavam acostumadas a ver os sacrifícios dos animais, e essas carnes dos animais sacrificados eram oferecidos aos seus ídolos. O ídolo não come carne, o ídolo nem existe. Então o que fazer então com essa carne? Voltava para o mercado. E esses crentes agora que vinham dessas religiões, quando chegavam no mercado, diziam assim: eu não vou comer essa carne. Essa carne pode ter sido sacrificada a um ídolo. Mesmo que você tentasse convencê-lo: meu querido, entenda, isso não tem importância, não tem mais problema. A consciência os acusava e não os deixava em paz nesse sentido. Paulo chama esses irmãos de quê? Irmãos fracos, ou mais frágeis, débeis na fé, mais fragilizados. A pergunta que surge é: como manter um relacionamento entre esses dois grupos agora? O grupo mais fraco e o grupo mais forte. Como se relacionar? Dá para imaginar isso? Aqui a gente tem a janta do fim de ano, né? Que é um espetáculo, é o momento, é o ápice das nossas comemorações aqui na igreja há muitos anos. Né? Fica naquela expectativa. Chegou no meio do ano, já fica na expectativa de quando vai ser um jantar de fim de ano. Imagina um jantar de fim de ano com grupos assim. E você de repente faz uma comida e uma parte diz assim: eu não como essas coisas. E a outra parte diz assim: mas que bobagem. Então perceba que esse tipo de problema trazia de fato uma dificuldade na relação entre eles. Como se relacionar, como sendo cristãos na mesma igreja, com essas pequenas diferenças. É sobre isso que eu quero tratar com vocês, lembrar, na verdade, com vocês, porque isso já foi tratado em outra ocasião, sobre a luz do tema, o dever de acolher e superar as diferenças. Porque nos capítulos 14 e 15, Paulo vai tratar exatamente disso. Não vamos tratar dos dois capítulos, apenas da perícope que nós acabamos de ler, sobre a luz desse tema. Repito, o dever de acolher e superar as diferenças. É o tema da nossa devocional essa noite. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça que Deus fale ao seu coração, lhe ensine o que você precisa aprender a respeito desse assunto. Santo Deus, nós somos de fato privilegiados. Estamos vivendo em um país ainda livre. Gozamos de uma liberdade para não apenas te adorar, mas para meditar na tua palavra.
E é nessa hora, se valendo dessa liberdade, que nós pedimos, fala ao nosso coração, por meio da Tua Palavra Santa, nos ensinando aquilo que precisamos aprender desse tema que é tão valioso para nós como cristãos, para a nossa comunhão entre irmãos. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. A ordem é muito clara no versículo 1, não é? Em uma palavra apenas, em um verbo apenas, qual é a ordem dada pelo Senhor? Acolhei. Olha o texto novamente. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. A palavra acolher significa receber como irmão. Receba como seu irmão. Essa palavra significa tomar como um companheiro ou colocar ao seu lado. É alguém capaz de andar com você na vida cristã. Mas pastor, com todas essas dificuldades, pois é, a orientação é acolha. Dá para vocês caminharem juntos. E vocês têm que aprender a caminharem juntos. É o que ele está dizendo aqui. Queridos, a nossa comunhão como irmãos deve estar acima, preste bastante atenção na maneira como eu vou colocar aqui, das nossas pequenas diferenças secundárias, não primárias. A gente vai entender isso mais à frente. As nossas diferenças secundárias não podem atrapalhar a nossa comunhão. A ordem de Deus aqui, para a nossa comunhão, no que se refere a diferenças secundárias, é acolhei. Vocês têm que aprender a caminhar lado a lado como irmãos. Quando as diferenças são secundárias. Claro que com o estudo mais aprofundado da palavra de Deus, aquele que está dentro do grupo, digamos, dos mais fracos, digamos não, né? Que Paulo diz, os mais fracos e mais frágeis na fé, com a meditação nas Escrituras, a compreensão mais aprofundada da Escritura, ele pode se libertar dessas limitações, não pode? Isso pode acontecer. Ele, meditando nas Escrituras Sagradas, ele pode chegar à conclusão de que aquilo que os privava de fazer determinadas coisas não tem mais valia no nosso tempo. Isso pode acontecer, e é bom quando isso acontece. Isso é muito bom. A sensação, digo por experiência própria, não é? O sentimento de quem percebe sua consciência sendo libertada disso é maravilhoso. Mas a pergunta é, e se não acontecer? E se não acontecer? E se essa consciência não se libertar disso? Ou enquanto isso não acontecer, qual é a ordem dada por Deus? Acolher. Acolher é a ordem. Levando em consideração pelo menos 3 coisas que são pontuadas aqui. Precisamos acolher uns aos outros, levando em consideração essas 3 coisas. Hoje, por questão de tempo, nós só vamos tratar da primeira delas, deixando as 2 últimas para o próximo domingo. Então perceba, na hora de acolher os irmãos mais fracos, ou na hora de superar essas pequenas diferenças secundárias, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a necessidade de se respeitar os limites uns dos outros. Eu repito, a necessidade de se respeitar os limites uns dos outros. Veja o verso 2, o que é que ele diz. Crer que de tudo pode comer. Tem gente aqui olhando e diz assim, eu estou nesse grupo, pastor. Mas o débil, entendo o débil como aquele que é mais frágil, mais fraco na fé, come apenas o quê? Legumes. A maioria daqueles irmãos ali em Roma acreditava que podia se comer de tudo. Até porque a restrição alimentar na lei de Moisés apontava para a obra da redenção realizada por Cristo. Então a maioria entendia que não havia nenhum problema em comer absolutamente nada. Como diz o texto, crê que de tudo pode comer. Eles entendiam que aquilo que a lei de Moisés proibia no passado, tinha ficado no passado. Havia uma razão de existir que deixou de fazer sentido com a chegada de Cristo. Então perceba, não comer determinados animais, como eu vos citei aqui, como porco, como coelho, répteis, não comer carne que continha sangue,
tudo isso lá na antiga lei de Moisés tinha um valor didático. Isso era uma lição que apontava para algo maior que ia acontecer lá na frente. Essa restrição alimentar apontava para o que o Messias ia fazer, para a chegada dele e a sua missão quando ele assim chegasse. Então note, uma vez que o Messias então chegou e cumpriu a sua missão, que valor isso passa a ter? Nenhum. Eu vou dar o exemplo de sempre, né? Mas dessa vez para ficar na internet gravado. Isso é um sinal, é assim que a gente inclusive chama teologicamente, de sombras ou sinais. Então você viaja daqui para a capital, você está lá no carro daqui para a capital, e você vê sinais de trânsito. Aí tem uma placa com uma seta inclinada para a direita, que é para lhe instruir sobre a curva que está lá na frente. A placa serve para que você se prepare e diminua a velocidade do carro para poder entrar na curva. A placa é importante, não é? Porque a curva não nos pega de surpresa. Então a placa é importante. Todas essas leis mosaicas que falam sobre os cerimoniais e a lei ligada à dieta do povo hebreu, tudo isso é comparado a uma placa, um sinal de trânsito que aponta para algo muito maior que vai acontecer lá na frente, e eu estou fazendo alusão aqui à vinda do Cristo e à sua missão. Só que uma vez que você passa pela placa e entra na curva, que valor agora tem a placa? Nenhum. Da mesma forma, acontecia com essas coisas. Eram sinais da chegada do Cristo lá na frente e da maneira como ele cumpriria a sua missão salvífica. Uma vez que o Cristo veio e cumpriu sua missão, toda essa lei cerimonial e dietética, incluindo aqui, tudo isso perdeu o significado, perdeu a razão de ser. Já a preocupação, preste bem atenção, já a preocupação com as carnes que eram sacrificadas aos ídolos, eu quero que você marque sua Bíblia aí comigo, ó, Romanos, e venha para o próximo livro, que é a próxima carta, a carta escrita por Paulo à igreja de Corinto. A primeira delas, 1 Coríntios capítulo 8. Nós vimos em relação à lei de Moisés, e agora em relação às carnes que eram dos animais sacrificados aos ídolos em cultos pagãos. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 8 da primeira carta, o verso 4. Olha o que ele diz. No tocante, o que se refere à comida sacrificada a ídolos, olha o que Paulo diz. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Nós sabemos que o ídolo não existe. Só existe um Deus. O ídolo só existe na cabeça dos idólatras que criam. Eles criam seus deuses, quando na verdade Deus, o único Deus, criou os homens. Aí Paulo diz, olha, nós sabemos em relação a essas carnes sacrificadas aos ídolos, que o ídolo em si nem existe, para que você não se preocupe com isso. Volta para o texto de Romanos. Porém, nem todo cristão se sentia à vontade para fazer isso. Como diz o verso 2, lendo mais uma vez, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come apenas legumes. Ele tinha medo de se contaminar e de dessa maneira desagradar a Deus. Por mais que você tentasse convencê-lo disso, querido, abra em Coríntios. Veja o que Paulo está dizendo à igreja em Corinto. O ídolo nem existe. Você entendeu? Glória a Deus, maravilha. Que coisa boa, isso é verdade. Então pronto, então como? Eu sei lá, eu prefiro não arriscar. Vai entender isso, né? Mas era o que acontecia. Da mesma forma o judeu convertido. Você entendeu que a carne com sangue, ela apontava para a chegada de Cristo. E uma vez que Cristo chegou, entendi tudo isso. Você estava no discurso do pastor Darquinho, quando ele disse que isso é igual um sinal de trânsito. Eita, aquilo foi maravilhoso. Então, vamos para a carne da cabidela? Não dá, minha consciência não deixa. Eu não me sinto à vontade. Difícil, né?
Mas é exatamente o que acontecia. E não era só a respeito, isso não acontecia apenas com os alimentos. Como a gente falou aqui, eu quero mostrar a você, isso acontecia também com dias que eram considerados por eles como dias mais sagrados do que outros. Olha o verso 5, como ele começa, do capítulo 14. Faz diferença entre dia e dia. Já o outro julga iguais todos os dias. Alguns cristãos ainda tinham zelo pelo calendário dos judeus, o calendário judaico. Eita, domingo, amanhã vai ser a festa da lua nova. Eita, amanhã começa o tabernáculo. Rapaz, isso já passou. Ei, é verdade, já passou. Tudo isso apontava para o Cristo que ia chegar, não era? É verdade. Então deixa eu bobar isso. Mamãe, eu não vou sair de casa amanhã não é por nada não. Ele não conseguia se livrar disso na sua consciência. Não tinha jeito. A mesma coisa acontecia com o sábado judaico. Nós sabemos da transição cristã do sábado judaico, do 7º para o primeiro dia da semana, não é? Nós sabemos disso. Eles também sabiam. Mas não caía a ficha de que aquele dia era um dia comum. Então, mesmo adorando a Deus no domingo com os outros cristãos, quando chegava no sábado, não o convidasse para fazer absolutamente nada. Ele não se sentia à vontade para fazer. É intrigante isso. E eu quero que você entenda que essas pessoas, elas criam plenamente que a salvação se dá somente por meio da fé em Cristo Jesus, viu? Eles não acreditavam que o sábado salvava, que precisava cumprir a lei de Deus para ser salvo, não. Eles eram bem doutrinados nesse sentido. Como é que se dá a salvação? A justificação é somente por meio da fé, como a obra da graça de Deus. Aí eu assino embaixo, pode batizar, pastor. E quando é que vai ser isso aí? Vai ser sábado. Mas sábado não dá para mim, não. Eles tinham dificuldade, mesmo sendo crentes genuínos, mas tinham dificuldades em relação a essas coisas. Não conseguiam ver o sábado como um dia qualquer. Em contrapartida, como você vê no verso 5, quando ele diz que outros julgam iguais todos os dias, a maioria, mesmo adorando a Deus no primeiro dia da semana, por compreender claramente essa transição do 7º para o primeiro dia, mesmo assim, para estes, todos os dias são dias sagrados. Não havia um dia especial. O domingo, o dia do Senhor, de cultuá-lo e tudo mais. O primeiro dia da semana que a gente guarda para a adoração. Mas todos os dias são sagrados. E isso eles diziam se contrapondo exatamente, ou especialmente, ao sábado dos judeus. Eita, se relacionar pensando assim é difícil, né? Dá para a gente imaginar isso. Chega o sábado, a igreja vai dizer assim, vamos nos reunir sábado agora, a gente vai fazer um passeio aqui pela Judéia, e nós vamos acampar no sábado, pastor. Diz sim, aí quando for no domingo, nós nos encontramos. Não, domingo pode contar comigo, dia do Senhor eu estou lá para adorá-lo. Mas sábado não conta comigo, não. Oh, que dificuldade. Oh, dificuldade. Mas era exatamente isso que eles passavam. Agora veja como Paulo encerra o verso 5, que a gente não leu. A parte B do verso que a gente não leu diz assim: cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. O que é que Paulo está dizendo? Só faça assim, ou seja, só haja dessa maneira, se a sua consciência de verdade apontar nessa direção. Não deixe sua consciência lhe trair nisso. Mas se de fato você está preso a essa questão, aí sim faça. Porque é arriscado você ir contra a sua própria consciência. Paulo vai dizer isso mais lá na frente. Então, só faça se tiver muito bem isso na sua mente. Você tem dificuldade mesmo, então não faz. Paulo vai chegar a dizer isso mais à frente. Não faz. Não vai mesmo, não. Fica em casa. Não vá, não. Se você ainda não conseguiu se libertar disso, fica. Agora, se sua consciência, de fato, apontar nessa direção. Uma coisa é certa. Devemos aprender a respeitar os limites uns dos outros. Aprender a respeitar. Onde é que está isso claramente no texto? No verso 3. Quando ele começa dizendo assim: quem come, como é que ele diz aí? O próximo termo? Não despreze o que não come. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quem se achava forte nesse sentido tinha uma inclinação clara de desprezar aquele que era mais fraco. O que, além de ser trazer em si uma postura meio arrogante, é uma espécie de contradição.
Porque o que se pressupõe é que aquele que se vê como maduro na fé, seja maduro o suficiente para lidar também com a imaturidade do outro. Você entende isso? Mas não era o que acontecia. Você não vai comer isso. Você não vai participar por causa dessas coisas. E aí havia um desprezo da parte que se via como mais maduro em relação à parte que era claramente menos madura ou menos forte na fé, como Paulo diz aqui. Não despreze, Paulo diz, o que não come. Por outro lado, a parte B do verso 3, ele completa dizendo assim: já o que não come, os fracos na fé, não o quê? Não julgue o que come. Por outro lado, aqueles que não comiam, ou aqueles que ainda guardavam os dias do calendário judaico, julgava quem não fazia. Como quem diz assim: você vai comer esse negócio aí. Esse crentezinho é, o crentezinho de meia tigela, né? Esse crente é medíocre. É um crente meio mundano, meio carnal. Nem liga com os dias. Chega o sábado, o 7º dia, faz o que quiser, nem liga com nada, não respeita coisa nenhuma. Eu entendo que agora o domingo, eu entendo a transição, eu entendo que o sábado era simbólico, mas, meu irmão, isso é uma falta de respeito. Esse cara não é crente, não. Aí Paulo escreve dizendo assim: e quem não come, não julgue aquele que se sente livre para fazer isso. Então, se por um lado havia o grupo dos maduros que desprezavam os imaturos, digamos assim, os fracos, né, como diz Paulo, por outro lado havia o grupo dos fracos que julgava aqueles que se viam ou que se portavam como os fortes aqui no texto bíblico. Mas por que, meus irmãos, Paulo coloca como uma regra o fato da gente aprender a respeitar os limites e acolher uns aos outros? Por que que a gente precisa, mesmo um grupo ou outro, entender a necessidade de respeitar os limites e acolher? Por que isso? Paulo coloca isso claramente no texto, no verso 3 ainda, quando ele encerra dizendo assim, eu vou ler o texto na íntegra: quem come não despreze quem não come, o que não come não julgue o que come. Aí ele vai dizer a razão. Por quê? Porque Deus o acolheu. Por que que você precisa acolher o seu irmão em Cristo, mesmo com essas diferenças secundárias? Lembrando que a palavra acolher aqui significa tê-lo do lado, caminhar lado a lado com ele como irmão. Por que que você e eu precisamos aprender a fazer isso? Porque Deus já o acolheu. Se Deus o acolheu, se Deus o recebeu pela fé, como eu não vou acolhê-lo? Como eu me acho no direito de dizer: não, eu não ando do lado desse crente mais fraco, ele ganha meu desprezo. Ou então eu não ando do lado desse crente mais medíocre, esse crente carnal, ele ganha meu julgamento. Aí ele diz: nem despreze e nem julgue, acolha. Por quê? Porque Deus já o acolheu, é o que ele coloca no texto aí. Não são questões que afetam a nossa salvação. Por isso que eu disse no início que são questões secundárias, de pessoas que passaram a crer em Jesus Cristo como Salvador, porque Deus lhes concedeu a fé em Cristo. O próprio Deus entregou essas pessoas, mesmo com essas diferenças delas, e essas limitações ou não, Deus concedeu a elas a fé em Cristo. Ou seja, esse é o significado de Deus o acolheu. E eles permanecem crendo em Deus, porque Deus é quem vai continuar sustentando essas pessoas. Olha o verso 4, o que ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha o que ele está dizendo. Primeiro, Deus o acolheu, ou seja, foi Deus quem o separou para ele, foi Deus quem o recebeu, foi Deus quem concedeu a ele a fé para que ele cresça em Cristo Jesus. Ah, mas ele é cheio de coisinhas ainda, pastor. Ele é cheio de privações, limitações. Não o despreze e o acolha, porque Deus já o acolheu, mesmo com essas limitações. Mas, pastor, ele é cheio de liberdades demais. Ele não considera essa questão do dia. Ele come carne sacrificada, ele come carne com sangue. Não julgue, porque Deus já o acolheu. E tem mais: esse Deus que concedeu a fé é o mesmo que vai sustentá-lo até o fim. É o que ele disse no texto que acabamos de ler. A orientação que Paulo traz é que aquele que não come, veja se isso não é verdade,
Aquele que não come está preocupado com o quê? Em não comer. O que é que preocupa o coração do crente mais fraco, que diz assim, eu sei que isso não tem problema, mas eu não quero fazer. O que é que preocupa o coração dele? Qual é a grande preocupação do coração dele? Agradar quem? Está claro, né? Até para os mais fortes. É agradar a Deus. E a preocupação daquele que se sente livre em fazer isso é a mesma. É a mesma. Olha como Paulo deixa isso claro no verso 6. Quem faz diferença entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Olha que coisa. Aquele que não liga com comida, agradece a Deus e come. Porque sabe que foi Deus. Olha, quando ele agradece a Deus, é que ele está entendendo que é Deus quem o concede isso. E aí ele come, e aí ele completa. Já por outro lado, versículo 6 ainda, o que não come, para o Senhor não come, e faz a mesma coisa. E dá graças? E dá graças a Deus. Percebeu o que Paulo está colocando? A preocupação de ambos é uma só. Agradar a quem? A Deus. É por isso que a gente precisa ter cuidado em julgar, em não julgar, aliás, e em não desprezar. Porque, primeiro, Deus já o acolheu. Segundo, é Deus quem vai sustentá-lo assim até o fim, crente até o fim. E em terceiro lugar, esse zelo, esse desvelo dele, tanto em comer como em não comer, ele faz pensando em quem? Em agradar a Deus. E é isso que Deus está deixando claro em sua palavra, que ele leva em consideração. Nós somos servos do mesmo Deus, preocupados em agradá-lo em tudo. E por isso, em razão dessas pequenas diferenças, não cabe nem desprezo da nossa parte e nem julgamento da nossa parte. Olha o verso 10, como ele caminha para a conclusão. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Para quem ele está falando aqui? Para o grupo mais fraco, que julgava o grupo forte. Isso não é crente coisa nenhuma. Por que você está julgando seu irmão? Aí ele completa ainda no verso 10. E tu, por que desprezas o outro grupo? E por que você despreza o crente que você julga mais fraco? E aí ele conclui dizendo, pois todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Que coisa, não é? Não despreze, não julgue por causa de coisas que são secundárias. Muito pelo contrário, acolha, aprenda a caminhar junto. Por quê? Porque Deus já o acolheu, ou seja, Deus já o concedeu a fé. Se Deus já o recebeu em seu rebanho, como você não vai recebê-lo como irmão em Cristo? Aí ele vai para o outro verso, o verso 6, o verso 4, aliás, e diz que é Deus quem vai sustentá-lo até o fim. Aí vai para o verso 6 e diz, e quem come da mesma forma daquele que não come, ambos estão preocupados em agradar a Deus, com suas privações ou não. Veja como nós somos de fato irmãos. Aí a conclusão vem no verso 10, não julgue o seu irmão e não despreze o seu irmão. Concluindo, meus irmãos, precisamos respeitar os limites uns dos outros. Isso, preste bem atenção aqui, eu vou colocar duas ressalvas aqui. Isso quando os nossos posicionamentos doutrinários não afetam aquilo que nós chamamos de pilares do cristianismo. Salvação somente por meio da fé em Cristo Jesus. Eu acrescento novamente, somente. É assim que você crê? Maravilha. Quem é esse Jesus? Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Como é que Deus se revela em sua palavra como um Deus trino? Essas, entre outras doutrinas que são básicas da fé cristã. Essas doutrinas precisam ser sustentadas por nós. Quando essas doutrinas são negadas ou são distorcidas, não há mais comunhão entre nós. Deu para entender? Isso aqui é primário. A discussão entre eles era secundária. Forma de batismo, secundário. Forma de governo, secundário. Não é? Tudo isso secundário. Crença no Deus Trino, primário. Crença no Cristo Jesus como única base de salvação, primária. Quando são questões primárias que são afetadas, não tem como existir comunhão. Se aqueles crentes vindos do judaísmo dissessem assim, olha, salvação só guardando o sábado, pode ter certeza que Paulo não ia mandar acolher.
Ele escreve aos Gálatas, na carta aos Gálatas, ele chega a chamar os Gálatas de loucos, porque eles estavam voltando nessa doutrina. Insensatos Gálatas, capítulo 3. Mas não é esse o assunto. Eles só não conseguiam ver o sábado como um dia qualquer, mas eles já tinham entendido a transição para o dia primeiro da semana, sabiam que isso não afetava em absolutamente nada a salvação, que a salvação se dava exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Eram crentes genuínos. Então, quando a doutrina não é afetada, quando os princípios fundamentais da fé cristã não são afetados, acolha. Diferente disso, não há como haver comunhão entre nós. Sério, né? Que coisa séria. Outra coisa, ou da mesma maneira, quando a postura é sabidamente um pecado contra Deus. Pecado é pecado em todo tempo e em qualquer situação. Aqueles que buscam agradar a Deus devem se opor ao pecado, tanto em suas próprias vidas, quanto especialmente, aliás, tanto na vida dos outros, quanto especialmente em suas próprias vidas. Se o que eles estavam sustentando era um pecado contra Deus, não tem como acolher. Não são questões secundárias, quando o assunto é pecado, sabidamente pecado. Não é porque a gente está vivendo a vida desse jeito, acolha. Não há base bíblica para isso. Quando o problema é pecado, tem que ser tratado. Se não se aceita ser tratado, não pode haver comunhão entre nós. Então, as ressalvas são quanto a questões doutrinárias, quando afetam os princípios fundamentais da fé cristã, ou quando a questão é de santificação, de vida em santidade. Mas quando o assunto não é esse, quando as nossas diferenças estão no campo secundário, do tipo, de forma prática, posso ouvir música secular? A gente se sente à vontade. Tem outros que não conseguem. Esse é um assunto secundário, né? Fortes e fracos nessa questão. Talvez você consiga, se eu passasse a noite aqui trazendo alguns exemplos mais práticos, eu não sou tão prático assim, mas se isso fosse o caso, talvez você se identificasse como um fraco em algum momento. Eu, particularmente, me identifico como fraco em alguns desses momentos em que eu consigo ver liberdade. E tenho que aprender a acolher o meu irmão que não é fraco como eu, que tem sua consciência livre para determinadas coisas que a palavra de Deus não condena. E agora, acolho, ele vai ter que respeitar os meus limites. Não é sobre isso que a gente está estudando? Acolher, aprendendo a respeitar as diferenças. Coisas do tipo, eu posso beber a bebida com álcool? Eu sei que essa discussão aqui geraria uma série de outras discussões, né? Mas há um grupo que não vê problema algum, enquanto o outro grupo vê um problema gravíssimo em tomar um cálice de vinho ou coisa do tipo. Não se preocupe, a nossa ceia não tem álcool, viu? Mas esse é o fato, são problemas e questões secundárias. Posso comer uma galinha cabidela? Agora talvez você tenha se libertado disso, né? Ou não, se você não se sente à vontade de comer porco, galinha cabidela, coisa do tipo. Posso torcer pelo Campinense? Aí já é uma questão de mau gosto, não é? Mas assim, pecado também não tem problema, viu, Gilmar? Não tem problema nenhum. Aí é querer ser infeliz, mas... Então veja, quando os assuntos são secundários, a gente precisa respeitar as limitações uns dos outros. Como eu vos disse, e volto a falar, eu não vou fazer uma exposição pessoal aqui, lógico, mas eu consigo me ver limitado em algumas coisas. E eu, olha, sinceramente, eu até me vejo, hoje eu vejo até com uma certa felicidade, quando eu consigo encontrar alguém que não se vê com a mesma limitação e que a consciência está completamente livre para determinadas coisas, e eu não consigo. Hoje eu consigo ver isso de maneira tão natural por causa de textos como esse. É como se Deus me limitasse. Não, você não. Ele pode, você não. É assim que Deus nos trata. Uns fracos e outros fortes. Talvez eu seja forte em outras questões. Certamente eu sou, se comparado com alguns outros irmãos nessas mesmas questões. Se é que você está me entendendo. Não é? A grande questão é que a gente precisa aprender a respeitar os limites uns dos outros. Porque o único fraco de verdade nessa história será aquele que, por não conseguir respeitar essas limitações, não conseguir acolher. Esse é fraco. Não consigo respeitar os limites, por isso não consigo acolher. Esse é o único fraco de verdade nessa história toda. Não são questões fáceis, eu sei, mas a vida cristã como um todo é um grande desafio, é um doce e grande desafio para nós. Há muito que se falar, meus irmãos, a respeito dessas liberdades. O texto segue, ele ainda vai colocar 2 pontos interessantíssimos
vai dizer que nós já temos um Senhor sobre nós. Eu não preciso achar que o meu irmão é meu Senhor, e nem preciso agir como se eu fosse Senhor dele. Ele vai dizer que a gente já tem um juiz sobre nós. Eu não preciso agir como se fosse o juiz do meu irmão, e nem aceitar que ele seja ou se porte como meu juiz. Mas essas coisas não dá para a gente tratar nessa noite. Deixemos então para o próximo domingo. Que Deus tenha nos ensinado a respeito disso. A necessidade que temos de aprender a respeitar os limites uns dos outros. Deixa eu perguntar, é inevitável. Quem é você? O forte ou o fraco? Eu acredito que a gente se enquadra naquilo que eu falei, né? Em alguns momentos, talvez, o forte. Em outros momentos, talvez, o fraco. A oração que eu quero fazer com você é que naquilo que Deus quiser nos libertar da compreensão bíblica, que Ele nos ajude a fazer isso, não é? Para que sejamos livres em nossa consciência para aquilo que não é pecado contra Deus e nem fere os princípios fundamentais da fé cristã. E naquilo que Deus não quer nos libertar por suas razões, que Ele nos deixe assim, não é? Que a gente permaneça fraco nesse sentido, não é? Então que Deus haja sobre a nossa vida e a nossa igreja, mantendo-nos esse equilíbrio saudável entre nós. E que a gente possa aprender que isso é real, viu? Que isso existe de verdade. Quando você perceber a ação de um outro e você notar que aquilo talvez não seja uma coisa que você faria, que você experimentaria, olhe para as Escrituras Sagradas. Se você não encontra base condenatória para aquela atitude, respire fundo e diga assim: há um forte entre nós. E que Deus me mantenha fraco para o louvor da sua glória. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que trata de questões tão importantes para nós. Nós queremos te agradecer por essa noite, por nos ensinar, ou nos fazer lembrar, tendo em vista que a gente já passou por esse texto, nos fazer lembrar essas preciosíssimas lições. Nós conseguimos nos identificar aqui, ó Deus, como fizemos, mas conseguimos identificar na tua palavra que tu tens o tempo certo para todas as coisas. E certamente muitas coisas talvez não mudem em nossas vidas, porque não é a tua intenção para nós. Nós estamos aí em tuas mãos e somos felizes por isso. A nossa consciência está presa à tua vontade, Senhor. Se queres nos libertar de privações e limitações que ainda temos e que não encontram base bíblica para serem sustentadas por nós, que o Senhor assim o faça, mediante a tua palavra e teu Espírito, por louvor da tua glória. Se não é essa a tua vontade, louvamos o teu nome do mesmo jeito, sendo fortes ou sendo fracos, mas sendo teus filhos. Mantém a tua igreja em equilíbrio, ó Deus, e nos faz aprender a lição dessa noite. Respeitar os nossos irmãos diante de suas divergências, diante de suas dificuldades e diferenças. Nós pedimos, ó Deus, faz isso conosco, faz isso por nós, em nome de Jesus. Amém.